Boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Espero que estejam aí com disposição para mais este encontro virtual, que no caso da nossa disciplina é o último encontro virtual. Então, nós queremos dar conta aí, né, da revisão do que foi desenvolvido, com vários objetivos, né? O primeiro deles, sem dúvida, é mostrar o que, no nosso entender, é a coerência do trabalho, né? Do primeiro ao último dia, o projeto da disciplina sempre foi o mesmo, né? Ou seja, a gente sempre perseguiu uma perspectiva de ensino na mesma direção. Acho que hoje nós temos condições de anunciar isso, mostrar isso para vocês. O segundo, não menos importante, afinal de contas, nós entendemos muito bem como funciona o lugar de estudante. Então, hoje é aquele dia, ou melhor dizendo, né, aquela noite que, se você prestar bastante atenção, você pega todos os bizus da prova. Entenderam, né? Então, hoje tem bizu para a prova, né, que vocês têm que entregar até a semana que vem. E, por último, vai ser a nossa maneira de agradecer esse percurso nestas condições tão complicadas, né, que a sociedade brasileira vive, por questões sociais, por questões econômicas, por questões sanitárias, e nós fomos aí juntas e juntos desenvolvendo esse trabalho. Então, com estes três objetivos, eu pergunto, antes da gente iniciar a revisão, se alguém tem alguma questão a fazer, se alguém quer se colocar. Penso que vamos usar talvez uns 40 minutos para dar conta de tudo, e também podemos conversar ao final, se vocês assim desejarem. Gabriela, a palavra é sua. Nery, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta não tanto da disciplina, mas se a gente tem alguma previsão para como vai ser o próximo semestre na FEUSP, será que a gente volta presencial agora, né? A gente não sabe também que as coisas têm mudado de novo, mas, enfim. Acho que é uma excelente questão, Gabriela. Nós estamos nos preparando para que, a partir de março do ano que vem, possamos desenvolver o trabalho presencialmente, né? É evidente que nós precisamos de algumas coisas, né? No primeiro lugar, que a condição sanitária no Brasil se estabilize. Precisamos que o Conselho Nacional de Educação altere a legislação, que o Conselho Estadual de Educação também faça isso, e, finalmente, que a Universidade de São Paulo também faça isso. Então, nós temos, como vocês sabem, um comitê permanente que tem trabalhado em cima de protocolos, em cima de planos educacionais, e estamos aí com algumas propostas que serão discutidas na comissão de graduação, na comissão de pós-graduação, mas ainda, né, ambas as comissões consideram que a discussão ainda é muito prematura, considerando que o cenário muda com bastante velocidade, né? Então, teremos que aguardar mais um pouco, mas vocês podem ficar muito sossegadas e sossegados, né, que a unidade vai se comportar de maneira a proteger a vida das pessoas em primeiro lugar, né? Então, teremos que aguardar só um pouquinho. Tá bom, obrigada, Neira. Bom, gente, vamos então iniciar a nossa revisão. Acho que vai ser uma experiência interessante. Vocês estão vendo, eu imagino, né, Raquel? Vocês estão vendo? Estamos sim. Bom, gente, então, lembrando, né, a discussão primeira, ela girou, e eu vim fazendo isso sempre no início de cada encontro virtual, cada aula remota, a discussão primeira girou ao redor da identidade corporal. Porque não tem nenhum segredo nisso,
não tem nenhuma criatividade nisso, porque, afinal de contas, qualquer projeto educacional quer formar identidades. Qualquer projeto educacional é um projeto, na verdade, de identização. Qualquer projeto educacional é um projeto de identização. O que uma mãe, um papai, um titio, uma titia, um avô, uma avó, ou qualquer responsável por uma criança faz é estabelecer uma meta e, né, procurar formar, procurar educar naquela direção. E aí faz isso dando um nome, faz isso ensinando uma língua, faz isso ensinando um conjunto de práticas que são cultivadas naquele ambiente familiar, faz isso atribuindo uma religião, se for o caso, se for a decisão da família, faz isso estabelecendo papéis sociais, funções, responsabilidades. Então, quando eu imagino que vocês talvez se lembrem da vida de crianças, ou quem vive com crianças agora, quando a gente pensa, né, que tal experiência é importante para a criança, na verdade, a gente está projetando essa pessoa, essa identidade que a gente quer formar. E no caso das identidades corporais, nós conversamos com vocês com base naquele texto que eu insisto, né, gente? É o texto mais importante desta disciplina, deste curso. Naquele texto da Roseli Cassan Fontana, dá para abstrair daquele texto que as identidades são constituídas através de um emaranhado de vivências, discursos e experiências estéticas. Isso nos permite afirmar a relação entre as pedagogias do corpo e as identidades corporais. Ou seja, o mesmo exemplo que a gente acabou de utilizar com referência à família vale para a escola. O mesmo exemplo que a gente acabou de usar com relação à família vale também para as pedagogias do corpo. Então, quando a gente intervém na criança, sobre o corpo da criança, dizendo para usar os talheres, ou dizendo para lavar as mãos, ou dizendo para sentar-se de uma certa maneira, ou não ficar correndo na sala, qualquer desse tipo de coisa que a gente faz, né, que é uma intervenção sobre o corpo, na verdade, a gente está colocando em ação uma certa pedagogia do corpo. Portanto, a gente espera com isso a produção de uma certa identidade corporal. E naquela semana em que discutimos isso, que eu acho que é uma discussão muito importante, né, muito mesmo, nós tentamos dizer para vocês, com o apoio do trabalho, né, do posturalismo Foucaultiano, tentamos dizer para vocês mais ou menos assim: olha, gente, a escola, na verdade, ela coloca em ação, ela movimenta diversas pedagogias do corpo. Existem trabalhos, inclusive, bem antigos, gente, existem trabalhos lá do começo do século XX, da última década do século XIX, que vão mostrar como as escolas já faziam isso. Ou seja, muito antes da produção Foucaultiana, a gente já sabia que a escola vigiava, que a escola punia, a gente já sabia que a escola empregava, gente, desde mobiliário até a largura dos corredores, até a posição que as janelas ficam na sala de aula, a posição que o professor, que a professora ficavam ou ficam. Ou seja, se naquela escola que tinha um tablado, se naquela escola que a mobília era de uma certa dimensão, isso já acontecia, imagina hoje nas escolas que nós temos com uma proliferação de tecnologias de controle, de tecnologias de regulação. Só para usar uma tecnologia bem contemporânea das minhas colegas ou dos meus colegas, bem conhecida das minhas colegas ou dos meus colegas da rede municipal de São Paulo, que é o diário de classe. Eu vou usar uma analogia, tudo bem, gente? O diário de classe eletrônico. Então, hoje, na verdade, não é o de hoje, né, mas faz uns 4 anos, pelo menos, que os professores e professoras da rede municipal registram todas as informações no diário de classe eletrônico, que é o SGP, Sistema de Gestão Pedagógica. E, com isso, a Secretaria de Educação consegue saber as crianças que lá estiveram, naquele dia específico, consegue saber qual foi a expectativa de aprendizagem
projetada pelo professor, pela professora, consegue saber até, a depender da qualidade do registro, ou seja, do detalhamento do registro, consegue saber até o resultado desse trabalho, né? Então, cada vez mais nós estamos sob controle. Então, quer ver, Elcio, já que você está com a câmera ligada, acontece uma coisa muito engraçada, Elcio. Você está me vendo aí, Elcio? Então, acontece uma coisa super engraçada. Minutos depois que o professor Marcos registra as notas no Júpiter, eu começo a receber e-mails. O que você acha disso? Então, gente, é evidente, quando eu fui aluno da graduação, não existia internet. Nossa, o cara é velho mesmo. Não existia internet. E as notas eram passadas à mão. Vocês têm noção disso, que as secretárias trabalhavam? Aí os professores ainda colavam as folhas com as notas lá na porta da sala de cada professor. Aí você estava na aula assim, alguém dizia, nossa, professor tal colocou as notas na porta. Saía metade da sala, né, durante a aula, e ela vê a nota e ficava aquela guerra na frente da porta do professor para tentar ver as notas. Então, às vezes as notas ficavam naqueles quadros de aviso que tem no corredor lá da seção de alunos. Então, hoje é diferente, né? Hoje a sistemática de controle, não pensem que ela é menos sofisticada, muito pelo contrário, ela é bem mais sofisticada. Então, é óbvio que a Universidade de São Paulo vai projetando uma certa identidade nos seus estudantes e, em alguns casos, uma certa... Quando as salas de aula da FEUSP, lembram, gente? A FEUSP é um lugar que tem sala de aula, prédio, cadeira, ela não é uma sala virtual. Então, tem lá, né, aquele formato nas salas maiores, né, aquele formato, uma letra U, ao contrário, né, tem aquele formato, e aí vocês veem, na condição de estudantes, vocês veem certas pessoas e não veem outras, né, tudo isso vai produzindo o seu corpo de uma certa maneira, né. Quando você entra na biblioteca, quando você procura fazer silêncio na biblioteca, tudo aí, tudo uma pedagogia do corpo, projeta uma certa identidade corporal. Bom, acontece que existem formas bem sofisticadas de produzir... o Jaime conta essa história, não sei não, se foi assim. Precisamos fazer uma genealogia aí dessas cadeiras para saber. Ou ir na fonte do Jaime, né? Gente, existem concepções de ensino bem sofisticadas. Perdão, existem pedagogias do corpo bem sofisticadas, que são as concepções de ensino, que foram projetos pensados a partir de determinados referenciais teóricos, alguns com mais experiências na prática, outros com menos experiências, mas o que nós temos hoje de produção na área, e que são propostas que projetam determinadas identidades corporais, são estas, né? Então, é evidente que hoje nenhuma escola brasileira coloca em ação o currículo ginástico, mas vocês todos e todas, pelo que nós discutimos aqui na disciplina, vocês todos e todas conhecem escolas ou frequentaram escolas que colocam em ação o currículo esportivista, o currículo psicomotor, o currículo desenvolvimentista. Algumas pessoas aqui naquele dia que conversamos sobre isso falaram na educação para a saúde, poucas pessoas falaram ou conseguiram identificar a perspectiva crítica, e ao longo aqui do nosso trabalho, vocês tomaram contato e conheceram várias experiências culturalmente orientadas, né? Então, vocês encontram uma literatura na educação física que vai dizer que existe até 14 propostas, ou coisas do tipo... a abordagem dos jogos cooperativos, a abordagem dos parâmetros curriculares nacionais. Gente, isso não tem fundamento, né? Ou seja, esse material, né? Essa visão, ela foi bem criticada, ela tem sido bem criticada, né? É uma classificação sem fundamentação, sem evidência empírica. O que existe, do nosso ponto de vista e registrado na literatura,
são essas perspectivas aí que correspondem, portanto, a diferentes pedagogias do corpo. Vocês estudaram aqui conosco que a perspectiva ginástica e a perspectiva da saúde, elas querem formar identidades saudáveis. Vocês estudaram aqui que a perspectiva esportivista quer formar identidades vencedoras, bem alinhadas à sociedade capitalista, blá, 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 blá. Vocês também estudaram que a perspectiva psicomotora e desenvolvimentista quer formar identidades competentes, que a perspectiva crítica quer formar identidades emancipadas e que a perspectiva cultural quer formar identidades solidárias. Tudo isso aqui, né, em mais de um momento, foi conversado, foi discutido, fizemos até atividades sobre essa questão. Bom, só que o nosso trabalho principal, e nós buscamos justificar o nosso trabalho, né, na nossa disciplina, buscamos justificar o nosso trabalho através do compromisso que a perspectiva cultural da educação física procura estabelecer com a formação de sujeitos solidários através da afirmação das diferenças. Enquanto as outras perspectivas se mostram muito alinhadas, né, a um desenho social que perpetua a desigualdade, a perspectiva cultural ela tem uma pegada, um compromisso, uma preocupação democrática e democratizante. E talvez vocês encontrem referenciais, obras, autores que vão falar, não, mas a perspectiva crítica também. Acontece que a perspectiva crítica ela está alicerçada na modernidade. E ela reproduz as promessas da modernidade, de conscientização, de autonomia, de libertação, de progresso, de evolução. E a perspectiva pós-crítica ou cultural, ela está mais comprometida com o projeto pós-moderno, com uma outra sociedade, com aquilo que alguns autores vão chamar, né, de condição pós-moderna, sociedade pós-moderna, modernidade líquida, modernidade tardia, hipermodernidade. Então, nós temos aí vários substantivos que buscam dizer que vivemos num momento diferente daquele que caracterizou a produção, a invenção da escola e de uma parte importante destas perspectivas aqui, né? O currículo desenvolvimentista da educação física, ou a perspectiva desenvolvimentista, ou a concepção desenvolvimentista, ela está preocupada com a formação de identidades competentes. Então, a perspectiva desenvolvimentista e a perspectiva psicomotora, elas estão preocupadas com o saber fazer, mas com o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento socioafetivo, desenvolvimento motor. Uma preocupação grande da perspectiva desenvolvimentista é buscar um paralelo, né, entre a faixa etária e a atividade proposta, né? Na verdade, essa proposta, ela trabalha com tarefas motoras, ela trabalha com desafios motores, às vezes, sem paralelo na sociedade mais ampla, né? Bom, dito isto, gente, e aí, né, afirmando para vocês, olha, nós, naquela época, vamos trabalhar com a perspectiva cultural por causa disso, enquanto a perspectiva ginástica se fundamenta na anatomofisiologia, enquanto a perspectiva esportivista se fundamenta na anatomofisiologia, enquanto a perspectiva desenvolvimentista e psicomotora se fundamentam na psicologia do desenvolvimento, a educação para a saúde, retoma a anatomofisiologia e a perspectiva crítica se fundamenta no materialismo histórico, a perspectiva cultural, ela abre mão dessas maneiras de entender a sociedade e ela vai dizer, não, nós precisamos entender a sociedade, esta sociedade que nós vivemos, precisamos entender a sociedade, mas as ferramentas da modernidade são insuficientes para essa sociedade. Nós precisamos de ferramentas que nos ajudem a ver como que as diferenças são produzidas,
Nós precisamos de ferramentas que nos ajudem a ver o lugar que a linguagem está ocupando nessa sociedade. Nós precisamos entender que a perspectiva, que a psicologia do desenvolvimento não explica todas as características das pessoas. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então, essa passagem dos anos 90 para o século XXI, ela trouxe análises que questionaram o potencial explicativo do materialismo histórico, o potencial explicativo da psicologia do desenvolvimento e o potencial explicativo da anatomofisiologia. Gabriela, a palavra é sua. É só uma dúvida sobre o trabalho que a gente vai fazer. A gente precisa fazer uma retomada dessas outras teorias? Não, de modo algum. Não, né? Tá. Então, é a partir de agora, né, que começa o trabalho. Então, quando você olhar lá, o Marcos pediu lá para a gente analisar. O Marcos não, né? Se você tirar nota alta, você fala assim, nossa, como o Marcos é legal. Se você tirar nota baixa, você fala assim, nossa, essa Gabriela, esse Chico aí, azucrina a minha vida. Então, se você olhar lá, o desafio proposto para vocês é, olha, analisa um relato de experiência pautado na perspectiva cultural. Então, uma das questões é, um dos critérios é, quais são os campos de inspiração que podem ter, ou quais são os campos teóricos que podem ter inspirado a professora ou o professor? São esses aqui, tudo bem? Então, ou essa pessoa, se essa pessoa está dizendo que desenvolveu um trabalho baseado, apoiado, influenciado pelo currículo cultural da educação física, pela educação física cultural, ou ela se inspirou nos estudos culturais, ou no multiculturalismo crítico, ou no pós-estruturalismo, ou no pós-modernismo, ou no pós-colonialismo, ou nos estudos de gênero, ou na teoria queer, ou em mais de um, porque também pode acontecer. Né? Então, estas teorias pós, elas... Gente, pessoal, as teorias pós-críticas, elas não fazem as mesmas promessas que as teorias críticas. As teorias pós... vamos retomar uma coisa simples, né? Um conceito básico lá do Tomás Tadeu da Silva. As teorias tradicionais procuram formar as pessoas para se dar bem nessa sociedade. As teorias críticas procuram formar as pessoas para transformar essa sociedade. As teorias pós-críticas procuram formar as pessoas para entender como as diferenças são produzidas e aí sim, essas pessoas enxergarem as outras pessoas de outra maneira. Por isso que o compromisso é formar cidadãos, cidadãs solidários, solidárias. Então, as teorias pós, quem assistiu, quem se lembra, não quem assistiu, quem se lembra da apresentação da Aline, já que a Aline trabalhou nas duas turmas, o que estava em questão ali é dizer assim, gente, todo mundo pode fazer ginástica. Por isso que a Aline trabalhou com vários corpos fazendo ginástica. E as pessoas, e quem faz ginástica não é aquela galera da Olimpíada. Quem faz ginástica, gente, é a mãe, é a professora lá do terceiro ano, é o amigo, é o parente, é a criança, ou seja, existem várias formas de fazer ginástica, existem várias ginásticas. Então, a Aline tematizou ginástica sem, em momento nenhum, defender um certo corpo e defendendo que todas as pessoas podem, devem, se quiserem, né, se aproximar dessa prática. Então, quando você olha o trabalho da Aline, né, já que ele não vai ser analisado por vocês, porque ele, né, ainda não está escrito, né? Ele só foi apresentado oralmente. E tem vídeo, né? Olha, o trabalho da Aline se fundamenta, se inspira, a Aline se inspirou na teoria queer, porque a teoria queer vai problematizar toda forma de padronização do corpo. A teoria queer, ela vai defender, gente, que os corpos que fogem, né, os corpos divergentes, os corpos que fogem ao padrão, precisam ocupar o espaço público.
Então, quem está fazendo um trabalho desse vai fazer o que a Aline fez, por exemplo, né? Pegar corpos diferentes e vai mostrar como esses corpos diferentes fazem ginástica. Tudo bem? Né? Então, agora, você tem que reler os dois textos não, né, gente? Aquelas 2 semanas que nós sugerimos a leitura do trabalho do Tomás Tadeu da Silva. Preferivelmente, você pode também reassistir, rever a videoaula, as 2 videoaulas e até a aula remota, as 2 aulas remotas que ficaram gravadas. Está tudo lá no site para vocês olharem, né, e relembrarem. E aí, no final, gente, Gabriela e colegas, né, no final a gente vai falar da atividade também, para trazer mais detalhes. Então, vamos pensar. Gente, se esse pessoal está se inspirando na perspectiva cultural, se esse pessoal está se inspirando nas teorias pós, gente, não tem nada a ver o que a gente está falando com jogo simbólico, com jogo de regras. Não tem nada a ver o que a gente está falando com a justificativa do tipo, eles são pequenos, por isso o professor, a professora propuseram isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver a faixa etária aqui, porque a faixa etária é uma classificação psicobiológica, que não tem nada a ver com essa discussão. É por isso que você olha lá no site, você vê professor, professora, na educação infantil tematizando esporte, como a própria Marina, que veio conversar com vocês, e no ensino médio tematizando brincadeira. Ora, os adultos não brincam, por acaso? Né? E as crianças pequenas não estão no mundo do esporte, por acaso? Elas não veem o esporte, elas não lidam com o esporte. Então, só para pegar esse exemplo, porque muitas escolas, muitas, quer ver, aquela escola que chama a educação física, na educação infantil, de corpo em movimento, ela está num outro lugar, né? Ela não está nisso aqui que a gente está falando. Beleza? Bom, então, uma primeira provocação, quando você vai analisar um dos relatos de experiência que você escolher, estão lá no site, é procurar identificar os campos ou o campo teórico que tenham inspirado a professora ou o professor. E aí, gente, se tem algo aí agora você vai falar assim, nossa, Marcos, agora finalmente eu entendi por que a educação física está na área das linguagens. Porque na boa, gente, na boa, mais de 80% das pessoas não conseguem entender, ou não enxergam, ou não viram, nunca ouviram falar, que a educação física, gente, a educação física na escola, o que é feito na escola de natação, o que é feito no clube, na escolinha de futebol, o que é feito na academia de ginástica, o que é feito lá no estúdio de Pilates, não é isso aqui, gente, é outra coisa, né? Então, por que a educação física na BNCC, nos PCN e nas propostas estaduais e municipais, desde a década de 70, ela vem aparecendo na área das linguagens? Porque as práticas corporais são tomadas como textos da cultura. Por isso que a gente não fala mais na educação física escolar, a gente não fala mais movimento, a gente fala gesto. A gente não fala mais, olha, que a pessoa tem que executar bem. Não é mais uma preocupação executar bem, emagrecer, ser coordenado, jogar bem. Não é mais a preocupação oficial do componente, né? Então, você tem lá professores e professoras que olham para esse universo cultural corporal, selecionam algumas práticas corporais e trabalham com essas práticas corporais. Então, a prática corporal, o jeito que ela acontece na sociedade, ela é sempre o ponto de partida na educação física cultural. Porque, afinal de contas, o objetivo, a função da educação física na perspectiva cultural é ajudar as pessoas a compreender como essas práticas corporais acontecem, a reelaborar essas práticas corporais na escola, ou seja, a ler as práticas corporais e a escrever as práticas corporais, entendendo a escrita como uma produção da gestualidade. Jonathan, a palavra é sua. Oi, Pro, boa noite. Eu tenho uma dúvida, ela é bem conceito de termo, assim, na verdade. Nessa perspectiva cultural, o professor, eu não sei qual,
qual é a palavra certa, né? Se ele ensina conteúdos. Eu lembro que você falou disso, só que eu estava escrevendo trabalho, eu falei, nossa, eu não me recordo dessa discussão, né? Se o professor ensina, qual que é o termo utilizado nessa perspectiva cultural? Eu ensino e se ele ensina conteúdos ou, enfim, ou é outro termo que a gente usa nessa perspectiva. Então, Jonathan, nessa perspectiva, o professor tematiza as práticas corporais, né? Vocês verão daqui a pouquinho, as práticas corporais são transformadas em temas da cultura, né? Então, o que é um tema da cultura? O tema da cultura é a ocorrência da determinada prática corporal. Vou dar um exemplo. Desculpem, eu vou para um outro campo, né? Vamos supor que o professor, que a professora que trabalha lá com o terceiro ano está tematizando o comércio. Comércio. Está tematizando o transporte. Está tematizando a família. Está tematizando a natureza. Ou seja, ele traz um tema, não um conteúdo. O conteúdo é outra coisa, a gente vai ver daqui a pouco. Ele traz um tema e ele vai fazendo o seu caminho pedagógico com toda a autoria, com toda, né, olhando as condições da escola, olhando as respostas das crianças. Então, ele vai tematizando o comércio. E aí, por exemplo, né, ele pergunta para as crianças se elas já compraram alguma coisa, onde elas foram, como é que elas foram, quais são as formas de fazer as relações de comércio. As crianças vão até a região comercial, né, lá do bairro, próximo à escola, fazem uma entrevista com as pessoas, as crianças olham no site, olham os preços, passa cartão, não passa cartão, faz um Pix, não faz um Pix, etc. Ou seja, tem várias maneiras, né, hoje, de como essas relações acontecem. Então, tudo bem, e essa camiseta aí que a gente comprou, né? Essa camiseta que a gente comprou, como é que ela chega até a loja? De onde ela vem, etc. Aí o professor vai para um outro caminho. Aí vai estudar a produção, vai estudar outras coisas, a industrialização. Então, é diferente você organizar o ensino por temas. Gente, olha lá, hein? É muito diferente você organizar o ensino por temas, você organizar o ensino por conteúdos, você organizar o ensino por projetos, certo? São modalidades de organização diferentes, como sequência didática. É outra modalidade de organização. Então, já que esta é uma disciplina de metodologia, ou de fundamentos teórico-metodológicos, lembram, né, da nossa conversa? De onde vem essa ideia de tema? Essa ideia de tema vem de Paulo Freire. Só que Paulo Freire trabalhou com a ideia de tema gerador. O que Sandra Corazza propôs? Que o tema gerador fosse retirado do referencial freiriano e fosse lido a partir do pós-estruturalismo. E aí virou a ideia de tema cultural e não tema gerador. E no tema cultural, você tem uma possibilidade muito maior de organizar as ações didáticas. Você organiza com mais liberdade. Cecília levantou a mão. Oi, professor, boa noite para todo mundo. A minha pergunta, na verdade, é uma dúvida genuína. Eu li bastante a BNCC para uma outra disciplina e eu queria saber de você, professor, como você acha que a BNCC trata da educação física no documento? Eu não sei, eu não gosto da proposta da BNCC como um todo, principalmente para o ensino médio, mas o texto é bem escrito, não sei. A minha conclusão é uma dúvida mesmo, uma pergunta. Eu queria saber o que você acha. Cecília, eu vou responder a sua pergunta, mas é que antes, desculpem, e só para dizer para vocês, o Bruno também fez uma provocação muito importante, tá? Então, eu vou responder a questão da Cecília e vou voltar, tá? Bom, Cecília, isso que eu vou responder para você é público, tá? Você encontra
textos e vídeos textos que eu escrevi, vídeos que eu gravei, estão lá no site, né, sobre a base nacional. Eu gosto de dizer isso, gente, porque eu fui aprendendo ao longo da vida, né, eu perdi essa chance lá nos PCN e vim corrigir isso agora, né, que é uma das responsabilidades da universidade, é a gente se posicionar publicamente sobre as políticas curriculares, aliás, né, que é a minha obrigação. Então, você vai encontrar algumas críticas, né, anotadas, né, críticas, vamos dizer assim, baseadas nos estudos curriculares, né? E esse texto, acho que foi esse texto que a Raquel colocou, se chama Inconsistências e Incoerências da Base Nacional Comum Curricular. Mas, nesse caso, nesse texto, eu fiz análise da base do fundamental, do ensino fundamental. O problema da base do ensino médio, em primeiro lugar, é a diminuição da especificidade do componente, né? Então, esta questão de fazer o ensino, organizar o ensino por áreas, né? Ele é um pouco problemático, porque você acabou tendo um privilégio, né, no campo das linguagens, na área das linguagens, você acabou tendo um privilégio para a linguagem verbal e uma desvalorização das outras linguagens. Isso está muito forte na base do ensino médio. Eu só reconheço a presença da linguagem corporal em 3 daquelas habilidades lá propostas. O problema da base, gente, aí uma coisa foi a primeira e a segunda versão da base, foram publicadas em 2015 e em abril de 2016, né? E outra é o que aconteceu, né? Então, nós tivemos uma mudança de governo, que eu prefiro chamar de golpe, escrevi isso nesse texto, inclusive, né? De golpe jurídico e político, e aí nós tivemos a mudança da equipe que estava redigindo a base, a mudança, o ministro da Educação era o professor Renato Janine Ribeiro, veio Mendonça Filho, com outras cabeças, etc. E aí a base se apropriou da discussão de competência, da pedagogia das competências, que para um grande analista, a pedagogia das competências também é chamada de neotecnicismo educacional, ou seja, você tem uma retomada, né, do tecnicismo educacional com a pedagogia das competências, que na visão de muitas pessoas também ela se esvazia de conteúdo. Mas vocês verão coisas que eu escrevi e vídeos que eu gravei, se vocês forem atrás disso, é óbvio, né, gente? Ninguém aqui precisa fazer isso. Só para dizer, olha, meu posicionamento não é aqui na sala virtual escondido, né? Então, que vocês vão ver que eu defendo a existência de uma base. Eu só não defendo essa base. E por que eu defendo a existência de uma base? Porque o Estado, gente, o Estado, ele precisa se posicionar sobre as questões da educação. Ou seja, não dava para a gente deixar nas mãos das editoras, nas mãos das empresas que produzem material didático e ficam formando professores por aí, não dá para a gente deixar, ou na mão da Fundação Lema, ou nas mãos do Movimento Todos pela Educação, o que vai ser a experiência curricular. Então, por exemplo, Cecília, quando você lê a base de educação física, a primeira coisa que você identifica é fala assim, nossa, esse documento ele está na área das linguagens. Puxa vida, dizer isso para o Brasil inteiro, gente, é muito importante. Puxa vida, a base trabalha com a ideia de tematizar. Pô, é legal pra caramba. Agora, onde estão as incoerências, né? Quando ela trabalha com a ideia de tematizar e depois ela trabalha com aprendizagens essenciais. Ora, desculpa, não vai dar. Porque tematizar é o contrário justamente de alguém dizer para o Brasil inteiro que todo mundo precisa aprender, né? É muito complicado, né? Então, há alguns deslizes no documento, é um documento, como vocês bem sabem, com mais de 620 páginas, há algumas fragilidades. Eu vou dizer para você, Cecília, que se o documento tivesse parado nas 10 competências, estava um bom documento. Pô, 10 competências bem amplas. Agora, como a escola vai fazer isso, tá tudo, né? Aí fica no campo da escola. E ver o que a gente está assistindo agora, né? Em 2019, 2020 e agora 2021, que muitos municípios, muitos estados pensam que implementar a base é copiar o documento. Ora, gente, eu acho que nós temos professoras e professores em todas as redes muito mais competentes do que isso, né? Então, teria como, a partir daquela... Por exemplo, olha que legal, né? Que é uma sugestão.
Educação física está na área das linguagens. Educação física aparece lá, né? As práticas corporais. Agora, onde elas vão ficar, como elas vão ficar, de que jeito elas vão ficar, isso tem a ver com a escola. Isso a rede municipal pode dar linhas gerais, a rede estadual pode dar linhas gerais, um sistema privado pode dar linhas gerais. Agora, não produzir apostila, não dizer quais são as habilidades que precisam ser trabalhadas no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, isso é da alçada da escola, da alçada daquele segmento, né? Bom, a rede estadual, ela está bem alinhada, isso não é à toa, né, gente? Porque o grupo que esboçou a base e o documento estadual, chamado Currículo Paulista, é o mesmo, né? Então, a rede estadual segue a mesma base, e a rede municipal de São Paulo, ela se antecipou e ela produziu o chamado Currículo da Cidade, mesmo antes da publicação da base. Então, você tem o Currículo da Cidade, você tem o Infância Paulistana, né, da educação infantil, que é um documento muito que a gente merece elogiar, né? Que a gente acha que ele merece elogios, né? Não que a gente merece elogiar, ele merece elogios. Nós temos o documento do Fundamental 1 e Fundamental 2, que é um documento que se assemelha à primeira e à segunda versão da base, né? Porque era antes da base, e a gente tem um documento de educação de jovens e adultos, eu estou falando só da educação física, tá, gente? Que eu acho que está bem alinhado com a perspectiva cultural. Se você olha nos últimos de 2007 para cá, né, nos últimos 14 anos na rede municipal, você vê uma influência bem grande da perspectiva cultural da educação física nos documentos, né, da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais e da educação de jovens e adultos. Tem a ver com o processo de produção dos documentos, tem a ver também com a característica da rede, né, tem vários detalhes, com os concursos que foram acontecendo, tudo isso aí vai influenciando. Bom, dito isto, gente, então, puxa vida, práticas corporais são textos da cultura. Dito isto... Eita, não está mudando, agora sim. Olha o que eu tinha acabado de dizer, né? Então, a tematização, ela implica em duas coisas importantes, né? Ela implica em considerar que essa professora e que esse professor são agenciados por princípios ético-políticos e que eles desenvolvem situações didáticas. Antes de avançar, agora eu me lembrei, eu não respondi a provocação do Bruno, que foi muito bem colocada. Então, Bruno, às vezes nós usamos os termos na educação, né, naquilo que os estudiosos chamam de discurso pedagógico, nós usamos e nem sempre nós identificamos essas questões, né, de onde vem. Então, gente, a metodologia de projetos, a pedagogia dos projetos ou os projetos de trabalho, elas aparecem registrados, uma proposta organizada pela primeira vez, de um orientando do John Dewey, um cidadão chamado Kilpatrick. E o que ele vai dizer? Que como o objetivo da escola é conhecer, e o objetivo é fazer conhecer, né? E fazer conhecer coisas novas, nada melhor do que propor um processo de ensino que se aproxime, que se caracterize com tudo aquilo que a gente faz na vida real, nessa vertente que vocês vão ver, né? Ou seja, na vida real, sobretudo nas ações de trabalho. Então, qual é a ideia da pedagogia dos projetos? Você tem uma meta a ser alcançada, que é buscar uma resposta, ou fazer um produto novo, ou encontrar, né, uma solução para um certo problema, e o processo de construção da solução para esse problema, da busca da resposta, ou fazer, por exemplo, uma apresentação final,
esse processo que a gente chama de pedagogia dos projetos. Então, a gente identifica o problema, a gente escolhe um caminho para responder esse problema, a gente toma decisões, a gente faz experimentos, a gente testa a hipótese, a gente faz a produção final, a gente apresenta essa produção final. Isso, em linhas gerais, é a pedagogia dos projetos. Existe um livro muito importante chamado Transgressão e Mudança, de um pedagogo espanhol chamado Fernando Hernández, que nos anos 90 foi uma verdadeira explosão, um best-seller, porque ele propunha ensino de projetos. Só que o ensino, a pedagogia dos projetos, ela existe, ela está aí desde os anos 30 do século passado. Então, se eu estou dizendo que a pessoa está tematizando, ela começa o trabalho sem saber se vai ter um produto final, gente. A pedagogia dos projetos, a gente começa definindo o produto final. Então, por exemplo, nós vamos criar um dicionário com as crianças. Nós vamos fazer um livrinho de histórias com as crianças. Nós vamos fazer uma história em quadrinhos com as crianças. Nós vamos encontrar aqui uma solução para um problema, né, que aquela comunidade está vivendo, que aquela escola está vivendo, que aquela turma está vivendo. Então, isto ou seja, identificou o problema, testa hipóteses, define alternativas, escolhe caminhos para encontrar solução para esse problema, apresenta o resultado. Isto é pedagogia dos projetos, né? Esta é a pedagogia dos projetos, vamos dizer assim, mais clássica. Isto, né, Raquel? Então, a Marina e a Eloá, quando começaram o trabalho, elas não tinham uma resposta, uma intenção, elas não sabiam o que ia acontecer, porque elas vão tecendo, vão artistando, vão produzindo. Chico, desculpa, Chico, você tinha feito a pergunta, eu me empolguei aí, conversando com o Bruno. Eu só ia lembrar que tinha essa questão que você tinha falado que ia responder. Só isso. Beleza, obrigado. Bom, gente, então, tematização implica, ou seja, eu vou tematizar uma brincadeira, uma dança, valeu, Bruno, uma brincadeira, uma dança, uma luta, uma ginástica, a sua ocorrência social. E aí as pesquisas foram mostrando, né, gente, duas coisas muito importantes. Primeiro, que os princípios ético-políticos, eles agenciam o professor à professora. O que é agenciar mesmo? É despertar o desejo de, tá? Despertar o desejo de. Vou dar um exemplo de agenciamento, vou dar um bom exemplo. Hoje a Raquel apareceu lá na sala, né? Na sala que eu trabalho, ela apareceu lá. Aí eu mostrei para a Raquel que eu estava preparando estes slides. Ora, o que me levou a fazer esses slides? Olha, gente, o que me levou a fazer esses slides é porque eu ia encontrar com vocês hoje à noite. Eu estava pensando que seria legal, em vez de ficar falando, né? Falar, mas com alguma referência visual, para que vocês pudessem, pelo menos, ter alguma organização e eu não me perdesse. Então, Marcos, por que você fez esses slides? O que me levou a fazer os slides eu fui agenciado, né, pela vontade de fazer um trabalho mais organizado, mais interessante, mais bonito, etc., para vocês, né? Então, eu piso ali na rua, eu ponho a máscara. Primeiro, porque eu estou sendo agenciado pelo medo de me contaminar, pelo desejo de proteger as pessoas e também pela legislação. A lei obriga a gente a usar a máscara e por aí vai. Ou seja, o que é o agenciamento, gente? É algo que está do lado de fora, em linhas gerais, e nos leva a agir de certas maneiras. Agenciamento seria isso. Mas não é bem isso que está acontecendo. Mas espera aí, não é porque os alunos estarão lá na sala virtual que eu vou preparar a coisa, né? O slide. Não é bem isso. Tem algo em mim, certo? Tem algo em mim que é a minha trajetória de professor, a minha formação de professor, um conjunto de valores de professor, essa coisa que eu tenho de que eu não posso ser um cara desorganizado, eu tenho que me organizar, eu tenho que compromisso, eu tenho horário, etc, etc. Ou seja, eu lido dessa maneira, ou seja, existe algo em mim que, diante desta condição, gera em mim a vontade de. Tudo bem, gente? Então, esta é uma forma de agenciar, Se vocês voltarem lá no texto do Pedro Boneto, né?
Por que os professores fazem o que fazem, né? Você vai ver uma coisa muito louca, né? Você vai ver, olha, existem várias formas de agenciar, tá? Então, por exemplo, existem agenciamentos mais flexíveis, linhas mais flexíveis, né? Você pode fazer ou não fazer. Por exemplo, essa coisa de, pô, eu poderia ter gravado um vídeo, eu poderia ter feito, né, rabiscos no papel, eu poderia, sei lá, né, ter falado para a Raquel, ô Raquel, prepara aí material, sabe? Eu poderia ter feito mil coisas, ou seja, tem uma certa flexibilidade, né? Então, eu estava agenciado por linhas flexíveis. Às vezes eu estou agenciado, né, a depender das coisas, né, da situação, estou agenciado por linhas mais duras, como o exemplo da máscara. Não tem muita opção. Eu pus a máscara. Né? É que também não há outra opção, a não ser usar a máscara. Tudo bem? Ou seja, o que me leva a colocar a máscara é uma coisa mais dura, mais fixa. E os autores que o Pedro se inspirou, eles vão dizer também que existem linhas de fuga. E meu exemplo favorito de linhas de fuga, até porque eu já vivi isso várias vezes, né? Eu trabalhei numa escola que a quadra, vamos dizer assim, nem era quadra porque era tudo muito detonado, mas a chamada quadra, ela não tinha muro, nada dividia a quadra da comunidade. E às vezes você estava lá com as crianças, aí entrava um cachorro. E vocês sabem muito bem, gente, qual é a reação de muitas crianças que conhecem, inclusive, o cachorro, porque o cachorro é do bairro. Elas saem correndo atrás do cachorro, elas pegam o cachorro, elas fazem... Então, gente, linha de fuga é absolutamente imprevisível. Linha de fuga não é que as crianças sairiam todas correndo, não, mas linha de fuga é absolutamente imprevisível. Tudo bem? Dia desses, eu estava numa reunião com a Raquel e eu estava me gabando da potência da internet. De repente, acabou a luz no bairro. Gente, ou seja, algo que você não controla e que te leva a pegar o celular, mandar uma mensagem para ela e falar, ó, vamos remarcar. Tudo bem? Porque linha de fuga você não controla. Linha dura, você tem mais controle, tem mais a ver, né, com a estrutura, tem mais a ver, né, com aquilo que você tem pouca opção. Linha flexível tem mais a ver com algo que você tem mais flexibilidade, mais opções, e linha de fuga é absolutamente inesperado. Bom, nesse dia, lá no vídeo e lá no texto, vocês leram que os princípios ético-políticos são linhas flexíveis, são agenciamentos flexíveis e situações didáticas são linhas mais duras, são agenciamentos mais duros. Então, eu não sei qual é o princípio ético-político que agenciou o professor ou a professora. Eu não sei, eu preciso ler os relatos lá para saber, tá? Mas eu sei, mesmo, né, se aquele é um relato, mesmo que eu não tenha lido, né, se aquele é um relato do currículo cultural, lá tem mapeamento, lá tem vivência, lá tem ressignificação, lá tem leitura da prática corporal, lá tem aprofundamento, lá tem ampliação. E como é que a gente sabe isso? A gente pode das pesquisas. As pesquisas foram mostrando que as situações didáticas que constituem a tematização, elas aparecem em todas as práticas curriculares da perspectiva cultural. Os princípios ético-políticos variam muito, né? Então, os princípios ético-políticos, eles têm mais relação com as visões políticas da professora, do professor, com as visões pedagógicas da professora e do professor. Então, você pode ter professores, dois professores que digam que trabalham com a perspectiva cultural, mas eles são agenciados por princípios ético-políticos diferentes. Nem sempre são os mesmos princípios ético-políticos, enquanto que as situações didáticas são as mesmas. E aí, a cereja do bolo, gente, por isso que a cereja do bolo ficou por último dia. Ou seja, os conteúdos, o que é conteúdo na literatura pedagógica? Conteúdo na literatura pedagógica é tudo aquilo que ocupa o tempo escolar. Essas piadinhas sem graça aqui, que eu fui falando, isso aqui também é conteúdo, gente. O conteúdo, né, dessa coisa chamada
aula remota, que começou às 9h25 e vai até às 23h05. Isso aqui que chama conteúdo. Tudo aquilo que aconteceu. Então, eu estava aqui, na boa, aí a Cecília foi lá e falou, Marcos, e a base nacional? Aí eu falei lá, 5 minutos da base. Isso passou a ser conteúdo. Eu nem sabia que essa pergunta ia aparecer, não teve ensaio aqui. Então, eu falei dessa base, imagina que outro colega tivesse falado outra coisa, outro colega tivesse falado outra coisa, tudo aquilo que vocês foram falando também se tornaria conteúdo. Tudo bem, gente? Então, colegas, quando você vai tematizar uma prática corporal, você não sabe de antemão quais são os conteúdos, atenção, gente, que serão acessados, quais são os conteúdos que serão colocados em circulação. Se vocês lerem os textos, né, da disciplina, né, de cabo a rabo, vocês vão ver que a gente não usa o termo aprender os conteúdos do currículo cultural. A gente fala acessar, colocar em circulação, tomar contato, interagir. Então, não dá para dizer se vocês vão se apropriar disso tudo que eu estou dizendo. Mas dá para dizer, sim, que vocês estão, né, sendo, de alguma maneira, né, apresentados, estão tendo alguma relação, fizeram uma leitura, assistiram o vídeo, participaram da aula remota, viram os relatos de experiência, viram vários vídeos aí na disciplina. Então, vocês estão tendo contato com esses conhecimentos, né? Conteúdo é conhecimento. Não dá para dizer o quanto foi aprendido. Até porque o pós-estruturalismo vai nos ajudar que sempre há um processo muito maluco de tradução. Eu estou falando desse meu jeito, né? Leigo, vulgar, aqui que eu falo, eu sempre faço isso, sempre sou assim, né? Só que você não está escutando o que eu estou dizendo, você está escutando outra coisa. E você está traduzindo isso que eu estou dizendo. Tudo bem, gente? A mesma coisa acontece se fosse uma brincadeira, se fosse uma dança, uma luta, um esporte ou uma ginástica. Então, a tematização, ela tem princípios, ela tem situações didáticas e ela tem conteúdos. Muito bem. Quais são mesmo os princípios? Desculpem, mas eu não vou ficar dizendo todos. Marcos. Oi? Perdão. Que a Érica fez uma pergunta aqui sobre inspiração no campo teórico, antes de você continuar avançando, se você puder retomar. Desculpe, porque eu não vi, eu estou aqui com Não, tudo bem. A gente estava falando sobre a questão das pessoas serem gerenciadas, e aí ela perguntou, mas daí quando fala que teve uma inspiração do campo teórico, ele aparece depois, ao longo do trabalho. Quando a professora, ele define uma prática corporal, ele vai escolher um percurso, né, um caminho curricular, esse professor faz isso a partir de um certo referencial teórico. Então, você tem professores, como a Aline, que tem uma proximidade maior da teoria queer. Você tem professores como o Pedro, que vocês também conheceram, que tem uma proximidade maior do pós-estruturalismo. Ou o Marcos Ribeiro, que tem uma proximidade maior dos estudos culturais, do pós-colonialismo. Então, gente, tem muito a ver com aquilo que o professor leu, aquilo que o professor estudou, aquela argumentação que o professor tem mais simpatia. Então, não é que ele muda o campo teórico a depender do tema. Normalmente, ele busca inspiração num certo campo teórico. Só que a prática vai mostrando problemas que merecem atenção. E aí ele vai enveredando por esses problemas, ele vai se aproximando desse referencial para encontrar nesse referencial elementos, conhecimentos que permitam enfrentar esses problemas. Então, vamos supor que você está lá tematizando uma luta, e aparece lá uma questão de gênero, etc. Gente, você vai ter que enfrentar essa questão a partir dos referenciais que te ajudam a entender como que se produzem, né, as diferenças de gênero. E qual é o papel
que o professor e que a professora podem assumir nesse processo, devem realizar esse processo. Então, a gente tem que olhar, gente, para aquilo que vai acontecendo, estou falando lá no relato, né, para aquilo que vai acontecendo, e de onde será que provém aqueles elementos que ajudam o professor a fazer alguma coisa. Todo e qualquer professor, vocês também, tá? Todo e qualquer professor, vocês durante o estágio, por exemplo, ou para quem trabalha já como registrado, né, ou registrada como professor, professora, sua ação didática é sempre mobilizada por uma teoria. O que é uma teoria, gente? Uma teoria nada mais é do que uma forma de explicar as coisas no mundo. Isso é uma teoria. Então, você seleciona certas atividades e você enfatiza determinados aspectos, você avalia certas questões em função da teoria que você conhece, pode ser que você nem saiba que tem um nome, né, mas da maneira como você entende que as coisas acontecem, isso é uma teoria. Tudo bem? Então, eu estou tentando separar essa ideia de, assim, olha, o professor só tem teoria se ele estudar muita teoria. Né? Então, não é assim. Então, é evidente, né, gente? Até pela jovialidade da proposta, que eu fui formado com outra visão. Então, quando eu fui formado, o construtivismo pedagógico ele exercia uma grande influência na educação, sobretudo na faculdade de educação. Então, é óbvio que eu agia a partir desse referencial e pensando que eu deveria desequilibrar as crianças, que eu deveria enriquecer a situação, né, enriquecer as experiências de aprendizagem, que eu deveria procurar entender o fracasso ou o erro de uma certa maneira, que eu sabia que todas as crianças tinham processos, percursos individuais. Então, a base teórica da psicologia, que estava espalhada na nossa formação, ela nos ajudava a pensar nas atividades e nas maneiras de desenvolver a prática pedagógica. Então, a teoria, gente, ela nem sempre ela é conhecida da professora ou do professor. Mas quem conhece as teorias, e no caso são vocês, é óbvio, né? Quem conhece as teorias consegue identificar aquela que está mobilizando o professor ou a professora. Tudo bem? Então, vamos supor, no meu campo de trabalho. Tudo bem, gente? No meu campo. Se eu for até assim à beira da piscina e vejo uma aula de natação e vejo um professor, por exemplo, que manda as crianças e, né, com a pranchinha presa o flutuador preso entre as coxas e fazendo o braço para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu vejo um outro professor que só propõe brincadeiras, os dois querem a mesma coisa, só que os dois estão sendo mobilizados por teorias diferentes, certo? Teorias diferentes. Então, você entra numa sala de educação infantil e você vê as crianças uma atrás da outra e você vê as crianças copiando coisas da lousa. Aí você entra numa sala de educação infantil, ela não tem esse mobiliário, ela tem, sei lá, né, puffs, tapete, as crianças estão em grupos ao redor de livros de história, cada uma lendo lá o livro do seu jeito. Essa prática está acionada por outra teoria, certo? Então, por favor, né, gente, não pensem que as práticas estão divorciadas das teorias. O que está divorciado é o discurso. Né? Às vezes a pessoa anunciam uma coisa, mas está fazendo outra. Agora, aquilo que a pessoa está fazendo, ela está fazendo a partir da teoria que a constituiu, que a constitui ou que ela se apropriou. Bom, os princípios ético-políticos, eles nos ajudam a duas coisas. A primeira é a definição do tema e a segunda é organizar e desenvolver as situações didáticas. Então, você fica pensando no tema, mas você faz isso porque você já está agenciado por certos princípios ético-políticos. E aí você organiza, você pensa na primeira aula, e depois você vai pensar na segunda aula, e você vai pensar na terceira aula, a partir de outros princípios ético-políticos, que, como eu disse, eu não vou dizer para vocês cada um deles, né, porque eles estão explicados lá nos vídeos,
e no texto, mas são esses aí os princípios. Então, vamos lá para a nossa atividade avaliativa final. A gente pede que vocês identifiquem os campos de inspiração, os campos teóricos que podem ter inspirado a professora ou o professor, e a gente pede que vocês identifiquem quais são os princípios ético-políticos que agenciaram, ou que podem, ou que provavelmente agenciaram o professor ou a professora. Só que não basta fazer isso, precisa justificar. Tudo bem? Você se lembra que nós fizemos atividades aqui, você eu quero ver a justificativa. Qual é a justificativa? Porque você pode dizer assim, Marcos, olha lá, o professor estava agenciado pelo reconhecimento da cultura corporal da comunidade. Beleza, mas aonde que você viu isso? Ó, você está vendo como ele toda hora pedia para as crianças falar, as crianças falavam, se colocavam, ele aproveitava aquilo que as crianças falavam, ou ele fez um mapeamento, ele trabalhou a partir de um tema que apareceu na comunidade, alguma coisa que as crianças fazem, etc, etc, etc. Então, é importante que essa justificativa, gente, aí sim, a justificativa vai mostrar se você conhece a teoria que dá base para a proposta. Então, não basta dizer qual é o campo teórico, tem que justificar. Não basta dizer qual é o princípio ético-político, tem que justificar. Bom, mesma coisa com as situações didáticas, né, que são estas. E aí, não basta dizer assim, onde estava, né? Ah, o professor mapeou. Ah, beleza, ótimo, mas cadê o mapeamento do professor? Tá vendo? As crianças fizeram desenho, as crianças falaram, as crianças conversaram, eles foram fazer um passeio na rua, o professor conversou com as crianças, o professor perguntou na escola, o professor observou o ambiente. Gente, isso é um mapeamento. Então, você tem que descrever lá, por favor, aquilo que o professor, aquilo que você pensa, né, que o professor, que a professora fizeram, pelo que está narrado lá, e aí você justifica por que você falou, né? Isso aí. Olha, o professor trabalhou com registro, mas aonde? Ah, ele fotografou, ele filmou, ele escreveu, as crianças fizeram desenhos, as crianças escreveram. São registros. Bom, e finalmente, né? Ixi, distorceu, eu caprichei, mas ficou ruim. Desculpem. Aposto que foi na hora que eu cheguei lá. Que isso? Desconcentrei. Não, nada a ver, estou arrumando aqui. Poxa, tinha ficado tão legalzinho, mas eu acho que quando ele veio para cá, para esse computador, aí mudou um pouco. Bom. Então, a ideia é a seguinte, gente, acho que aí vocês já estão vendo, né? A ideia é a seguinte. O que é o conhecimento? Lembram? Nós conversamos na semana passada, né? Conhecimento é o resultado do encontro. Conhecimento está sempre atravessado por relações de poder. O conhecimento é sempre a invenção. Este nosso encontro aqui, ele é repleto de conhecimentos. Eu acabei de mostrar para vocês aí tudo aquilo que está saindo da minha boca é conhecimento. Tudo aquilo que vocês estão aí pensando é conhecimento. Tudo aquilo que vocês falaram é conhecimento. Tudo aquilo que vocês fizeram, alguém aí anotou, alguém aí foi dando print da tela, alguém deve ter pensado, nossa, eu devia ter feito isso mesmo. Alguém aí já pensou que depois vai pegar a gravação, alguém aí já foi lendo um relato, já foi identificando as coisas. Tudo isso que vocês fizeram também é conhecimento. Certo, gente? Esse conhecimento é muita coisa. É nesse sentido, e a partir de Boaventura Souza Santos, a partir da perspectiva pós-colonial, que a gente está dizendo, gente, que conhecimento não é só o conhecimento obtido pelo método científico do mundo ocidental. Não é só isso. Tudo bem, gente? Conhecimento é muita, muita, muita coisa. Então, tudo isso que tem a ver com as práticas corporais, a gente vai chamar de conhecimento. Então, conhecimento, na perspectiva cultural da educação física,
ou seja, o conteúdo na perspectiva cultural da educação física é a cultura corporal. O que é cultura mesmo nessa perspectiva? É toda disputa, toda significação, toda disputa pela significação, né, das coisas. Então, cultura que tem a ver com as práticas corporais. Então, nós temos tudo que se diz, tudo que se pensa, tudo que se fala, tudo que se faz sobre as práticas corporais, ou com as práticas corporais, ou com as pessoas, ou sobre as pessoas que delas participam. Então, desculpem repetir os exemplos. Um hino de um time de futebol é cultura corporal, pode ser o conteúdo da perspectiva cultural. Né? Um jeito de dançar forró pode ser conteúdo, porque faz parte da cultura corporal, e pode ser acessado, né, como foi naquela experiência que a Marina narrou para vocês. Né? Jeitos de dançar forró. Nomes dos golpes de capoeira. Trajes dos capoeiristas. História da capoeira. As cantigas da capoeira. O nome dos instrumentos da capoeira. Como se toca o atabaque. Gente, tudo isso é conhecimento, tudo isso é conteúdo, portanto, da perspectiva cultural, tudo isso faz parte da cultura corporal. É por isso que naquele último texto sugerido para leitura, aparece que cultura corporal é toda a produção discursiva, verbal ou não verbal, sobre as práticas corporais e as pessoas que delas participam. Então, desde o início da tematização, gente, os conhecimentos estão em circulação. As crianças estão acessando conhecimentos. E essa, infelizmente, né, nas duas últimas turmas, né, que a gente tem feito essa atividade, essa tem sido a maior fragilidade, né, porque as pessoas vão bem lá nos princípios, vão bem nos campos teóricos, vão bem nas situações, vão melhor ainda nas situações didáticas, né, porque como somos todos aqui pedagogos e pedagogas, nós sempre vamos bem nas situações didáticas, mas uma questão que a gente está colocando para vocês é quais são os conhecimentos acessados pelas crianças. Gente, tudo aquilo que acontecer vai ser conhecimento, mas vocês têm que identificar lá tudo que aconteceu. Então, qualquer um daqueles relatos tem uma lista considerável de conhecimentos que foram acessados pelas crianças, portanto, os conteúdos. O que nós vamos pedir com muito, né? Nós estamos, assim, pedindo para vocês. Gente, o Word, por favor, gente, o Word, isso está lá nas orientações. Usem documento no Word, ninguém vai falsificar ninguém aqui. Use documento Word. Nós estamos pedindo que vocês escrevam no máximo 5 páginas. Não precisa mais do que 5 páginas. Não precisa. Nós vamos pedir para vocês que vocês voltem na bibliografia, ou voltem nas videoaulas, ou voltem nas gravações das aulas. Não sai escrevendo aquilo que você acha que é, né? Porque é um trabalho acadêmico. Então, é importante que você diga, olha, isto, segundo fulano de tal, é isto. Então, o que é o multiculturalismo crítico? É isso, isso e isso. Por que você acha que o professor está lá inspirado no multiculturalismo crítico? Porque ele fez isso, isso e isso. Então, você tem que justificar aquilo que você escreveu. E aí que vai ter aquele processo que eu já falei um dia para vocês, vai acontecer com algumas pessoas, vocês vão mandar o texto, eu vou lá, ler o texto, né, e vou falar assim, nossa, show de bola, campos de inspiração, princípios, situações didáticas, conhecimentos. Beleza, né? Show de bola, certo? Está lá no texto. Perdão, no texto não. Está lá no texto. Olha, reconhece os campos teóricos. No texto digo, gente, no site. Reconhece os campos teóricos. Identifica os princípios. Sinaliza as situações didáticas. Indica os conteúdos. Beleza. Agora, justifica os itens. Justificou legalzinho? 10. A imensa maioria vai ser assim, a imensa maioria. Agora, se fizer um negócio assim, vixe, está faltando aqui, faltando ali, a gente vai escrever, vai mandar de novo, vai mandar para vocês, aí vocês refazem lá e mandam para a gente outra vez. Até que todos nós alcancemos o 10, o 10, o 10.
Dá para fazer, no prazo que vocês têm, dá para fazer. Fiquem super tranquilos, vocês vão conseguir. Todo mundo que fez a disciplina tem toda a condição de fazer. Muito bem. A avaliação teria que ser feita com os alunos ou é o professor que julga? Como assim a avaliação teria que ser feita com os alunos? Professor, tá vendo? Eu tenho dúvida ainda nessa avaliação. Qual avaliação? Érica, eu não estou entendendo se você está falando da avaliação da disciplina ou da avaliação do currículo cultural. Não, da avaliação do currículo, não, da educação física cultural, depois do registro. Tá, isso. Então é o seguinte, a avaliação no currículo cultural não é a avaliação dos alunos. A avaliação do currículo cultural é a avaliação que o professor faz do trabalho que está sendo feito para que ele possa reorganizar o trabalho, se necessário for. Então, por exemplo, né, o professor observa, né, tem lá, vamos retomar uma questão muito, muito presente, infelizmente, né, que tem a ver com os preconceitos de gênero. O professor, a professora, eles estão tematizando lutas, e há lá um conflito grande, né, porque as crianças se recusam a lutar umas com as outras, ou se recusam a... Isso tem acontecido cada vez menos, verdade seja dita, né? Ou as meninas se recusam a participar daquelas vivências, ou as meninas só querem lutar entre elas, ou os meninos estão maltratando as meninas, coisas do estilo. E aí essa professora e esse professor fazem essa discussão, conversam, usam exemplos, mostram vídeos de lutadoras, as crianças ainda relutam, etc. Ou seja, tudo isso que está acontecendo, o professor também está avaliando. Ele está avaliando o trabalho que está sendo feito, e aí ele vai pensando em outras situações didáticas, ele vai tendo ideias, vai imaginando outras possibilidades a partir daquilo que ele vai avaliando. Por isso que se chama escrita currículo, por isso que se chama artistagem. Então, esse processo de avaliação, ele se alimenta dos registros. Como a gente não lembra de como a coisa, né, foi se desenvolvendo, é importante que ele fotografe, é importante que ela tome notas, é importante que ela reúna materiais que as crianças produziram. Então, os registros, eles subsidiam a avaliação. Como eu faço com vocês. Igualzinho. Então, minha dúvida, Neira, foi assim, se não tenha, que nem foi feito no mapeamento, se a avaliação também não teria que ser sempre discutida com os alunos, em roda de conversa, e assim, também, e o professor ir tomando decisão em função do que eles acham, como eles também avaliam o que está sendo executado. Não precisa ser sempre, mas é bom se acontecer, né? Não precisa ser sempre, porque às vezes o professor tem que tomar decisões muito rápidas, né? Então, por exemplo, eu sou um professor que me preocupo com isso, né? E várias vezes, ó, a Raquel está de prova, o Chico está de prova. Vocês já falei isso para vocês, né? A gente termina aqui o nosso encontro, a gente fica às vezes na sala virtual aqui conversando um pouco. Fecha a gravação, interrompe a gravação e faz umas conversas. Pô, o pessoal participou legal hoje, nossa, deu certo. Nossa. Teve 2 dias que foram os dias top, né? O dia que a gente começou a discutir sobre pipa, não foi, acho que foi nessa turma, né, Raquel? Nossa, foi assim uma adesão gigantesca, né? E teve um dia o primeiro dia que a gente começou a usar a lousa virtual. Nossa, a coisa, pô, andou bem. E teve dia que ninguém ligou a câmera, ninguém falou nada, ficou um silêncio mortal. Então, gente, a gente vai pensando sobre aquilo que está acontecendo e vai tentando encontrar caminhos outros, né, de fazer as coisas. Se os estudantes participam disso, se os estudantes falam, se os estudantes... Nós estamos fazendo um curso na sexta-feira, né, gente? Pô, tem gente do Brasil inteiro, né? Tanto é que aparece aqui para vocês, eu estou usando o mesmo link, né? Aparece aqui currículo cultural. Né? E aí... Cara, eu estava, um curso em parceria, eu e um professor amigo meu, aí eu falava assim para ele, cara, como a minha tarefa da devolutiva das atividades, eu estava vendo que a coisa não estava andando, gente, eu estava vendo que a coisa estava muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aí, o que eu falei, ó, para com esse curso aí, vamos mudar aqui a dinâmica, vamos envolver as pessoas na conversa, etc., os alunos falam, nossa, não estamos entendendo nada. Vocês estão falando, a gente não está entendendo nada. Então, a gente
passou a pensar em atividades com uma participação maior das pessoas. E aí, ou seja, isso que é avaliação daquilo que está sendo feito, né? Ô, Érica, então, Érica, a educação física foi o último componente a dialogar com essa perspectiva. A arte está muito na frente, língua portuguesa está muito na frente, história está muito na frente, ciências está muito na frente. Você encontra aí, às vezes não com este nome, né, cultural, mas você encontra pedagogias variadas, pedagogias culturais, né? Às vezes não se chama matemática cultural, mas se chama, por exemplo, etnomatemática, né? Então, algumas pessoas que são simpatizantes da arte e educação, né, vão dizer que tem muita similaridade entre o que propõe a arte e a educação e a educação física cultural. Aquelas escolas, aqueles professores que trabalham a partir do gênero, né, ou da sociolinguística, na alfabetização, no ensino de língua portuguesa, vão dizer que também tem muita similaridade. Por aí vai, né? Então, você vê várias relações. Turma, questões, dúvidas, por favor, pessoal, embora possamos respondê-las sempre também por e-mail, se alguém não quiser fazer agora, quiser mandar por e-mail também. Elcio, a palavra é sua, Elcio. Olá, professor. Eu tinha perguntado sobre as faltas, porque eu tenho algumas, mas eu não realizei aquelas atividades que pedia se fossem realizadas até domingo. E eu perdi o controle de quantas faltas eu tenho. Então, eu queria saber, tipo, como que eu faço? Mando um e-mail para você para saber quantas faltas eu tenho, o que eu preciso fazer? Então, Elcio, olha, eu vou pedir para você mandar um e-mail lá para o gpf@usp.br, porque está naquele... como a gente chamaria, Raquel? O controle? O controle está naquele... Tá no Google Drive. Isso, no Google Drive do GPF. Mas eu não achava que era Google Drive, não. Não fica rindo, não, porque eu achava que não era Google Drive. Tá naquele. Não, eu tô rindo do tá naquele. Eu estava tentando lembrar. Gente, é o seguinte, né? Então, a gente criou lá uma planilha em Excel. Na verdade, a gente é a Raquel, né? Criou uma planilha em Excel e aí a gente sempre manda os registros, porque vocês sabem, né, que o Google, o Meet aqui produz o registro de quem entrou na sala. A gente manda e vai registrando a frequência a partir dali. Essa pastinha não tem link. Essa é uma pastinha secreta. Por isso que eu não queria usar Google Drive, porque eu acho que não é Google Drive. É sim. É uma planilha do Drive. É uma planilha, é uma planilha. Eu sou Mas palavra. aí, Elcio, por favor, manda um e-mail e aí a gente vê a situação, como é que tá. Perfeito. É gpf. gpf@usp.br. É o e-mail que a gente usa para mandar e-mail para vocês. Perfeito. Jonathan, quando você disse que queria ter uma noção da coisa toda, o que você está falando? Da frequência? É das faltas da frequência, porque algumas aulas, sei lá, a internet caiu no meio, aí eu não sei se considerou, aí eu entreguei uma atividade, aí, enfim, eu queria ter uma noção quantas faltas eu tenho, como que está Tá sendo certo. contabilizado, né? Porque não tem presença, né? Quando você tem presença, você fala, presente, estou aqui. Agora o Google é o Google, né? A gente não sabe muito bem. Caiu, perdeu, né, Jonathan? Caiu, perdeu, é. Eu tô dando risada aqui porque eu te dei a zoada aí no Drive, eu já tô com medo da minha internet cair. Raquel, a Ana aqui falou uma coisa bem legal, né? Que né, esse Google aí dedura em todo mundo, né? Esse Google é sacana. Eu vi. Vigiar e punir.
Quando eles criaram essa ferramenta, foi o ano passado, eu falei para a turma do ano passado, eles eu falei, não é possível. Eu falei, gente, está acabando a aula, ele produz sozinho, tudo certinho, né? Esse Google aí, mó X9 esse Google aí. Bom, e assim, dá os minutos, tá? Dá os minutos direitinho de quem entrou e deu aquela entrada marota e ficou 20 segundos e saiu. Eu sei tudo. aí, Bruno, tá aí. Bom, pessoal, estamos aí à disposição, queremos agradecer muitíssimo essa travessia. Gabriela, quem sabe em março de 2022 nós possamos nos encontrar presencialmente, né? Vamos torcer para que a pandemia esteja a cada dia mais controlada, né? Mas acompanhando o que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil também. Ficamos à disposição, dizer para vocês que foi das experiências desses 4 semestres remotos, esse aqui foi o semestre que eu mais gostei, porque, né, a gente também acho que vai aprendendo alguma coisa. Quero agradecer muitíssimo também a ajuda inestimável da Raquel, do Chico e de todas as pessoas que participaram, né, sejam estudantes ou as professoras e professores que fizeram aqui as apresentações dos relatos, e graças a elas e eles também que esse conhecimento vai sendo produzido, né? Então, Isabela, a faculdade está trabalhando para isso, a faculdade tem investido aí na atualização e na atualização que eu digo, né, na compra de novos equipamentos, etc. As turmas da pedagogia costumam, sobretudo as disciplinas obrigatórias, costumam ser turmas lotadas, né? Então, nós, até lá, a comissão de graduação, o comitê permanente, estarão sempre avaliando a situação para ver como é que a gente fica. Vamos esperar mais um pouco e vamos ver, né, quais são as condições efetivas que nós teremos em janeiro, né? Em janeiro não, desculpem, em março. Só para dizer para vocês, né, a reitoria está praticamente congelada, né? Amanhã é a eleição para o reitor, então eles estão há 45 dias sem mandar nenhum tipo de informação para a gente sobre essas questões, né? A última informação a última orientação que nós recebemos foi no dia 5 de outubro, exatamente, né? Então, nós já temos aí bastante tempo sem informações. Pode usar a palavra, Ana. Ana, a palavra é sua, na sequência o Elcio. Professor, eu vou tentar fazer o relato até dia 1, né? Mas como eu comentei, talvez eu não consiga entregar. E aí, se por um acaso eu tivesse dúvidas, eu poderia aparecer na aula do dia 30, que é uma terça-feira, para tirar dúvida no final? Seria um problema? Não, problema nenhum. Além disso, tem as aulas de PIED também, que a gente vai se encontrar aí nas outras semanas, né? Tem bastante encontro. Tá bom. Então tá bom, professor. Obrigada. Só isso. Valeu. Elcio. Na verdade, eu acho que já foi respondido, porque eu tinha perguntado se teria aula na semana que vem, na quarta, e meio que então já foi respondido isso. Então não vai ter, né? E o trabalho, como que eu faço se eu não conseguir entregar até dia 1º? Dia 2 dá para entregar? Olha, dá para ter uma flexibilidade. O que a gente quer é receber todos eles em dezembro, né, gente? Façam aí o possível para... Em dezembro que eu digo, né, gente, é dezembro útil, não vai mandar lá no dia 31 de dezembro, né, como costuma acontecer. Eu gostaria de resolver todo este ano ainda. Pelo amor, gente, tira o pé do meu Natal, sacanagem. Beleza, gente. Então, fiquem bem, boa noite, vamos nos falando. Obrigado, Beatriz. Obrigado, pessoalzinho. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, povo. Boa noite para todo mundo.